Amém. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale cheio de ossos, e esses ossos estavam secos, e me fez andar ao redor deles. Eram numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e diz eles: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, ó Filho do homem: Estes ossos são toda a casa de Israel. Amém? Glórias a Deus. Amados, eu queria falar com você hoje sobre mudando a realidade, transformando a realidade. Como podemos transformar uma realidade? Será que uma realidade pode ser transformada? Afinal de contas, é uma realidade. Na verdade, uma realidade nem sempre é uma verdade. Na maioria das vezes, uma realidade não é uma verdade. A gente vai ver isso hoje. Existem certas realidades que podem ser transformadas. Basta que apenas venhamos a tomar alguns passos e entender o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Google, pode botar? Pode começar. Amém? A palavra do Senhor nos diz que Ezequiel, como um profeta, foi levado a um lugar que era um lugar maldito para ele. Era um lugar amaldiçoado. Lembre-se que nós conversamos aqui no domingo à noite que na mentalidade judaica antiga, o santo não pode tocar naquilo que é imundo, e Jesus vem contrariando totalmente essa mentalidade. Jesus era santo, tocava no impuro, e o impuro ficava puro pelo toque daquele que era puro, Jesus Cristo. Mas na mentalidade antiga não. Se um puro tocasse naquilo que era imundo, ficaria imundo também. Então Ezequiel vivia ainda dentro dessa mentalidade. Ele estava num lugar amaldiçoado, num lugar ruim, num lugar em que ele teria que passar por rituais de purificação, que era um vale de ossos secos. Aqui a gente lê um vale de ossos secos, mas podem ter a interpretação literal de que era um cemitério abandonado. Era um exército que estava em vergonha, era um exército que havia sido abandonado, perdido em batalha, e os urubus haviam comido as carnes daquele exército. Então eles não tinham um enterro digno. E aquele povo que estava abandonado, esse exército que estava abandonado, era um exército vergonhoso. Não houve um enterro digno, não houve um sepultamento justo, pois eram soldados que morreram em batalha. Então havia uma série de fatores ali que inibia a presença de Ezequiel naquele lugar. Então conflitos e um monte de coisa
estava passando na cabeça de Ezequiel justamente naquele momento. Agora, Ezequiel está naquele lugar e Deus o faz andar em volta daquele lugar, e andando por ali, ele observa que ali não havia apenas ossos secos, mas eram ossos sequíssimos. E quando Deus pergunta para ele, dizendo: pode esses ossos reviver? Ezequiel lança a pergunta de volta para Deus, dizendo: Senhor, tu sabes. E aí nós lemos todos os processos que acabaram de acontecer. Cresceram nervos, cresceram carnes, e cresceram músculos, e depois veio o Espírito sobre eles. A realidade que Ezequiel encontrava era uma realidade de falência, era uma realidade de vergonha, era uma realidade de maldição. Às vezes nós encontramos essa realidade em nossa vida, uma realidade de vergonha, uma realidade de calúnia, uma realidade de defamação, uma realidade de desânimo. Preste bem atenção nisso que eu estou falando, não deixe ninguém roubar a sua atenção, amém? Essas realidades podem ser mudadas, essas realidades podem ser transformadas. Às vezes nós ficamos de cabeça baixa porque não vemos perspectivas. Disseram que hoje o Brasil sofreu mais um golpe por um processo que o Brasil vai sofrer por causa da Petrobras, de danos de fundo de pensão, e mais 14 países estão prestes a processar o Brasil, e eu não sei de onde vão tirar tanto dinheiro. Então, se a gente olhar para a política, é um buraco que cada vez mais abre. Se a gente olhar para a economia, é um buraco sem fundo, parece um buraco negro que suga tudo que chega ali perto. Então, existe uma realidade, é real, não adianta negar, existe. Mas o que fazer para mudarmos essa realidade? Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui, quando Ezequiel começa a rodar em volta, ele começa a ver a percepção da realidade. A percepção da realidade. O problema que você ignora é o problema que vai crescer contra você. Às vezes você ignora um problema dizendo: não, deixa ele aí, ele vai morrer. Os problemas não vão morrer sozinhos. Percepção da realidade. Tem gente que tem medo de encarar a realidade. Tem gente que tem medo. Uma vez eu vi um amigo meu falar o seguinte: pastor, mora em Fortaleza, e até hoje ele não fez o bendito exame da diabetes. Pastor, na minha família tem muita gente com diabetes, e eu sei do efeito placebo, que se a minha diabetes estiver muito alterada, se eu tiver diabetes eu vou morrer rápido, então eu não vou fazer exame para nunca saber, eu vivi bem até hoje, e não vou fazer esse exame, e acabou, porque a doença que eu não sei que tenho, não tem o poder de me fazer mal. Olha o pensamento. E é um ser altamente inteligente, um catedrático, quase um doutor. Amo conversar com ele, mas conquanto é doutor e quase doutor em uma área, não consegue transportar para outra a sua sabedoria. Às vezes nós não entendemos isso. Percepção da realidade, queremos nos manter fora da realidade, ficar longe dela, afinal de contas, se descobrirmos nos assusta, se isso nos tomar nos assusta, se eu entender realmente o processo que eu estou, eu vou de mal a pior, eu sou muito impressionável. Então para que eu vou um dia no psicólogo? Para que eu vou fazer um exame de diabetes? Nós tivemos uma palestra aqui sábado com um médico, e os pastores da cidade, o conselho de pastores veio para cá, e esse médico veio falar a importância do câncer, do exame de câncer de próstata no homem, e explicou tudinho. Só um pastor tinha feito o exame. Tinha pastor de 50 anos, nunca tinha feito, 55, nunca tinha feito. E o médico, a gente ria, sabe como é que é? Um monte de homem reunido, kkkk e tal. Mas daqui a pouco, e vocês estão brincando com a saúde de vocês? Como é que vocês querem cuidar da ovelha de vocês se vocês não cuidam da saúde de vocês? Aí a gente baixava a cabeça. Percepção da realidade. O problema que você ignora é o problema que vai crescer contra você. O tempo não vai curar o seu problema, o tempo vai necrosar. Irmãos, é preciso ter a noção real e tentar resolver. Se você não tem noção real, você não consegue resolver. Aonde você está economicamente hoje?
Como é que está a sua conta? Como é que está o seu relacionamento? Como é que está? É em todas as áreas. Não, deixa lá, eu não quero nem saber. Não, meu irmão, tenta negociar, faz por onde resolver. Ezequiel dá uma volta em volta do vale e diz o seguinte: esses ossos, eles não estão apenas secos, mas eles estão sequíssimos. Eles foram expostos durante muito tempo ao sol. Não há carne, não há nervo. Os urubus não deixaram nada. Ele tinha a percepção da realidade. Você precisa ter, se você quiser mudar a sua realidade, você tem que ter a percepção dela. Segunda coisa que eu vejo aqui é que Ezequiel respondeu perguntas de forma correta. Responder perguntas de forma correta, amém? Assim como perguntas revelam o seu destino, a maneira como respondemos revela o nosso coração. Você deve fazer perguntas, porque perguntas revelam o seu destino. Você já viu uma pessoa desinteressada em mecânica perguntar tudo sobre carro? Não, porque não é do interesse dele. Você já viu uma pessoa desinteressada em informática sentar do lado de um computador e começar a fazer um monte de pergunta sobre software, sobre hardware? Não, porque ele não tem interesse nenhum nisso. O destino dele não é esse. Agora, quando uma pessoa é interessada em música, ela vem, a gente já sabe, ela vem no culto, visita, ela vem no outro culto, visita, daqui a pouco chega mais perto, ela observa, aí ela pergunta: que marca essa guitarra? Como é que é essa pedaleira? A gente já vê que há um interesse nela. Por quê? Porque há um destino, há um propósito, há um desígnio nela a respeito disso. Perguntas revelam o seu destino, mas a maneira que você pergunta revela o seu coração. Deus perguntou para Caim: Caim, aonde está o seu irmão? Caim respondeu: eu sou babá do meu irmão por acaso, para saber dele? Caim estava com o coração mau. Olha como é que ele responde a Deus. Toda pessoa que está em pecado, que já tem um coração disposto à rebeldia, que é pecado de idolatria e feitiçaria, ela vai dar uma resposta mal criada a quem perguntou. Olha como é que Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ezequiel vira para Deus e diz: Senhor, o Senhor é quem sabe. Se o Senhor disser que sim, é sim. A diferença de Ezequiel para Caim. Como é que você tem acordado e feito as perguntas: como eu vou sair desse problema hoje? Como eu vou resolver esse problema hoje? Como é que eu vou dar um jeito na minha vida espiritual hoje? Ei, Deus tem algo a mais para você. Deus tem algo. Eu li uma frase poderosa esses dias. O seguinte: filho, quando você perguntar por que Deus está te levando cada vez mais fundo, é porque os seus inimigos não sabem nadar. Então você tem que entender que Deus quer te levar para cada vez mais fundo, para um lugar mais fundo, para você mergulhar nele, para você entender mais nele. O apóstolo Paulo diz: ó profundidade das águas. Mas como? Como você vai sair da realidade que você se encontra? Gente, eu estava conversando com a pastora ontem de Fortaleza, e eu dizendo para ela: pastor, é o seguinte, há uma nuvem de mornidão e de frieza espiritual querendo pegar alguns que ainda não entenderam o que é evangelho, e fica brincando, vem para a igreja para brincar, ou brinca de ser crente, eu não sei, que não entenderam ainda que o inimigo está tão feroz. Nos últimos tempos ele vai agarrar quem ele puder agarrar, e ele não vai dar folga. Então há uma nuvem de frieza e de mornidão que está pegando um pessoal por aí. Ela disse: aqui em Fortaleza é a mesma coisa, no Rio de Janeiro é a mesma coisa, Santa Catarina é a mesma coisa. Sabe o que eu sinto falta às vezes? Eu falando isso com ela, eu falando: olha, minha avó era religiosa, não botava maiô na frente nem dos netos, mas quando desse 11 horas da manhã, 11h15, ela ajoelhava para orar, e só podia chamar ela quando o almoço estivesse na mesa. Eu sinto falta às vezes dessa santa religiosidade. Minha avó era religiosa, não cortava cabelo,
Mas quando ela recebia o salário dela, ela não gastava sem antes dar o dízimo. Ela só tocava no dinheiro para comprar outra coisa quando primeiro o dinheiro fosse dado na igreja. Ou então ela ligava para o pastor e o pastor ia lá na casa dela buscar. Pastor Betinho, eu lembro até hoje. Eu sinto falta hoje desse povo que a gente chamava de religioso, mas era sedento por Deus. Sedento por Deus. Cadê minha avó? Orando, todo o tempo orando. Estava com a gente na mesa conversando, orando. Era um povo religioso, mas era um povo que tinha fome e sede de Deus. Não tinha vigília que acabasse antes das 3 da manhã. Eu lembro, meu irmão, eu sou dessa época. Eu não sou tão novinho assim não. Não tinha vigília, dava 5 da manhã. Eita Deus, uma vez nós fizemos uns dias de oração. E foram 12 dias para começar. Os 12 dias, era profético a respeito dos 12 meses do próximo ano que viria. Aí, só que desses 12 dias virou 15. Detalhe, não é oração assim, é oração 24 horas. A igreja começou a ficar aberta 24 horas, de 12 dias, passou para 13, passou para 14, passou para 15, passou para 16, passou para 17. Um dia nós estávamos lá no culto, mas uma bênção de Deus, irmãos, veio uma nuvem na igreja, e a gente começou a brilhar, Ítalo, mas era algo assim, olha, que você olhava um para o outro e começava a rir, brilhando. E eu lembro dos maridos indo buscar as mulheres e entrando na igreja e ficava impressionado assim, ó, e saíam da igreja também com o rosto brilhando. Tamanha era a glória de Deus mediante a oração que havia naquele lugar. Mas nós estamos conformados, tá bom, eu vou empurrando no peito, eu vou empurrando na força, eu vou levando no meu braço e vamos ver. Não, meu irmão, é com oração que a gente vai mudar, é com propósito que a gente vai mudar. Se você não viver por propósito, você não vai viver, a sua vida não vai mudar. Você vai reclamar a vida inteira e não vai mudar nada. E vai chegar um dia, escuta o que eu estou te falando, que você vai chegar para mim e vai dizer: pastor, não mudou isso, não mudou nada. E esteja pronto para a resposta que eu vou dar. Não muda porque você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Quando você começar a viver com propósito, você vai entender. Portanto, não me procure, comece a viver com propósito. Comece a viver com propósito. Eu falei esses dias para a menina, eu estou com preguiça na igreja, eu amo tanto a igreja, mas tenho dado preguiça. Meu irmão, o dia que você tiver com problema, que você me procurar, eu vou falar: eu estou com preguiça de atender você, porque chega, não é mais hora de brincar. Não é mais hora de brincar, meu irmão. Tem gente sedenta, passando por problema sério, e a gente já conhece a Cristo, ficando numa mornidão espiritual. Não existe mais isso. Quando é pessoa que está um ano e meio, é bebê na fé, agora crente de 4, 5, 6 anos. O apóstolo Paulo, não, o escritor de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, outros Barnabé, ninguém chegou a um contexto até hoje, diz o seguinte: que já éramos para ser mestre, e ainda estamos nos comportando como meninos, e temos que voltar aos rudimentos para tomar leite espiritual. Éramos para comer comida sólida. Eu me lembro uma vez, pastor Júlio, ele tirou todo o grupo de louvor, botou as irmãzinhas do círculo de oração para cantar mesas. Irmão, foi a maior tortura auditiva que eu já passei dentro da igreja. Aquelas irmãzinhas sem nenhum instrumento, porque houve uma briga entre o grupo de louvor. Vocês querem brigar? Pois só vão voltar depois que orarem tantos dias, às 3 da manhã. Tinha gente que morava a 20 quilômetros da igreja. Ele falou: não quero saber, 3 da manhã tem que estar aqui, senão não sobe mais aqui. Irmão, e as irmãzinhas tocando, cantando, sem ninguém. Uma cantava: firme, firme, firme nas promessas. Outra: firme, 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 firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme. Meu irmão, imagina, tudo junto. E a gente lá embaixo, sem saber com quem acompanhar. Eu não sabia se era um culto ou se era uma roda de capoeira. Mas, irmão, Deus vinha e a glória vinha. Preste atenção, nós precisamos mudar algumas realidades. Não é de notas musicais belas que Deus está buscando, mas Ele está buscando um coração contrito e quebrantado. Não é uma pregação bonita, mas é uma pregação que muda vidas.
Porque informação alimenta a mente, mas não forma o espírito. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para mudar aqui o tópico. Você tem toda a informação sobre o iPhone, não tem? Você conhece um iPhone, não conhece? Todo mundo quando vê um iPhone sabe, né? Se você pudesse voltar no tempo há 20 anos atrás, 25 anos atrás, com o iPhone na mão, Deus falasse: você pode voltar, eu vou te dar uma chance de você ser milionário lá atrás. Você voltar 20, 25 anos atrás, você pode levar uma coisa, você levaria o iPhone para você inventar lá. Não ia servir de nada para você, porque você sabe operar, mas você não sabe como montar, quais são os softwares, o que acontece ali dentro, as peças. Por quê? Porque você tem informação, mas não tem o conhecimento. Tem um monte de gente que conhece a Bíblia de capa a capa, informação, mas não tem autoridade, não tem conhecimento. É diferente. Para que a gente possa ter essa mudança de realidade, é preciso ter visão de fé para ver além daquilo que eu estou vendo. A fé muda realidades aparentes em verdades ainda não existentes. A fé muda realidades aparentes em verdades ainda não existentes. Você tem que ter visão de fé. Como assim, pastor? A fé muda. Preste atenção. Deus não viu um bêbado em Noé, viu um arquiteto. Deus não viu um adúltero em Davi, viu um homem segundo seu coração. Deus não viu um irado em Pedro, viu um pescador de vidas. Jesus não viu um ladrão em Zaqueu, viu um homem de coração contrito e quebrantado, disposto a devolver, disposto a restituir aqueles que tinham perdido. Haviam realidades perceptíveis naquele lugar, mas a verdade de Deus é outra. A verdade de Deus sempre vai contrariar a realidade existente. E o nosso mal é que a gente olha a realidade, a gente olha a despensa vazia, a gente olha um problema na família, um problema no carro, um problema na conta, um problema com o filho, um problema com a mãe, um problema no fígado, um problema no estômago, um problema com alguém, e a gente diz: essa é a verdade. Isso não é a verdade, é apenas uma realidade que pode ser mudada se você tiver visão de fé. Se você tiver visão de fé. Eu já vi muitas pessoas montarem negócio e as pessoas chegarem o seguinte: aqui anoitece, mas não amanhece. Aqui já foi isso, já foi. Tem gente que diz que certos lugares é o lugar do já foi, porque já foi isso, já foi aquilo. Ei, já foi até você chegar. Quando você chega, vai ser aquilo que você quer que seja, porque você pisou naquele lugar com autoridade. Com autoridade. Ah, porque esse bairro já foi conhecido por isso, que essa cidade já foi conhecida por isso. Já me disseram: ah, Juazeiro já foi, aqui já foi uma igreja, já foi conhecido como cemitério de pastores e tal. Já foi, agora é a cidade qual Deus vai fazer um avivamento. Eu creio em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus. A gente toma palavras malignas para nós, e as benignas, por visão de fé, a gente rejeita. Todo setor da sua empresa, aonde você trabalha, onde você entrar, vai mudar, porque você está naquele lugar. Olha só como é que a bênção segue quem tem a promessa de Deus e quem é uma bênção. Abraão recebeu uma palavra de Deus dizendo: Abraão, se tu uma bênção. Abraão se separa de Ló e diz: Ló, escolhe para onde você quer ir. Aí Ló diz: eu vou para aquele lugar. Ló olhou para as planícies e viu tudo belo, tudo lindo, oásis, e disse: eu vou para aquele lugar. E Ló foi. Abraão foi para o deserto. Dá um tempo, aquela cidade vira Sodoma e Gomorra. O Deus vem e destrói a cidade. Ló, que entrou rico, milionário, sai pobre, só com suas filhas, e sua mulher vira uma estátua de sal, sai só com a roupa do corpo. Abraão foi para um lugar desértico, foi para um lugar totalmente inóspito, foi para um lugar totalmente horrível, sai de lá milionário, rico.
Ló foi para um lugar bom e saiu pobre. Abraão foi para um lugar pobre e transformou aquele lugar. Você entende que a promessa não depende do lugar, depende de você. Por isso, aonde você estiver, você vai transformar. Se é deserto, se é terra seca, vai virar manancial. Eu vou dizer o seguinte: não precisa nem você entrar na terra prometida, você vai transformar o lugar seco em manancial de água viva. Ali vai ser o lugar da tua promessa. Você não vai precisar entrar numa terra da promessa. A promessa habita em você e você transforma o lugar pela bênção de Deus que há em você, em nome de Jesus, amém? Aleluias, aleluias. A realidade de Ezequiel era um vale, mas a verdade era um exército. A realidade que Ezequiel estava olhando e disse o seguinte: o que é isso aqui? É um vale de ossos secos. Mas Deus não estava vendo um vale de ossos secos, Deus estava vendo um grande exército. Ezequiel profetiza. O que eu vou profetizar? São só ossos secos. Eu não vejo ossos secos, eu vejo um grande exército. Eu vejo um grande exército. Irmão, sabe por que uma vez na Areia Branca, uma irmã, esqueci o nome dela, irmã do Miranda, a família deles é do Crato aqui, inclusive, eles moram em Santa Catarina. Ela disse o seguinte: pastor, hoje tinha isso no começo a gente é tão provado, irmão, tinha umas 12 pessoas na igreja, a igreja gigante, começo, primeira igreja pastoreando, começando ali, ganhando uma vida, ganhava outra, perdia 3, a gente era inexperiente, aí ganhava outra, perdia mais 5, aí ganhava 5, aí ficava feliz, perdia mais 2, Jesus, aquela prova, sabe, de começo, isso há 14 anos atrás. E ela falou assim: mas pastor, hoje tinha umas 12, 10 pessoas na igreja, e parecia que tinha umas 1.500, porque o Senhor pregou com tanta veemência. Eu falei assim: porque eu não vejo 12, eu não vejo 10, eu vejo um grande exército. Eu vejo líderes. Eu não prego para ovelhas, eu não alimento o povo, eu vejo líderes, pessoas que vão transformar. Eu não desisto disso. O meu propósito é esse. Não importa se a pessoa é fanha, se é gaga, se é não sei o que, irmão. Eu já pastorei gente que ninguém dava nada, ficava rindo da cara deles, pessoa que era chamado de chulezento, o apelido era chulezento, e hoje é um pastor, missionário. Cuidado, a pessoa que está do seu lado hoje pode ser o seu patrão amanhã, amém? Cutuca a pessoa aí e diz assim: ó, aproveita e paga uma pizza para mim hoje no final do culto, amém? Já que você vai estar cheio da bufunfa, do dinheiro, amém? Glória a Deus. O caos é o quadro perfeito para que o milagre aconteça. Não desanime no caos. Ezequiel, você está aí estressado, você está com problema, você está olhando para os ossos secos, mas não desanime. O caos é o melhor quadro para que o milagre aconteça. Ezequiel estava num vale de caos. O vale de ossos secos era um vale de caos, era um vale sem vida. O que não tem mais vida na sua vida? O que não tem mais vida naquilo que você chama de vida? Lança a palavra profética e chama a existência, chama a vida, fala em nome de Jesus. Ezequiel, o quadro é caótico. O caos é o melhor quadro para que o milagre aconteça. Quando Samaria estava sitiada, passando fome, a ponto deles matarem os filhos para cozinharem, a ponto de uma cabeça de jumento e cocô de pombo valia muito dinheiro, porque eles comiam cabeça de jumento e cocô de pombo, o tamanho era fome. Deus levantou uma voz profética, Deus levantou Eliseu e disse: amanhã, esta mesma hora, haverá prosperidade nesse lugar. Por isso que eu digo, não me iludo com notícia ruim, com rombo. Já botaram o rombo aí que era de 20 e poucos bilhões para 680 bilhões. Quando eu olhei aquilo ali, Satanás começou, papapá, eu falei assim: eu rejeito em nome de Jesus, isso não tem nada a ver comigo, porque essa realidade vai ser mudada. A verdade de Deus é que Deus vai transformar a nossa nação, ainda que todos fiquem desanimados, porque toda nação que sofreu um avivamento, antes veio trevas sobre a nação. Se for preciso vir
trevas sobre a nação, para que venha o avivamento, então venha, porque no final o avivamento vem e há prosperidade sobre a nação. Toda nação que sofreu avivamento, antes teve guerra, teve trevas, teve doença, teve um monte de coisa, e o povo começou a buscar a Deus. Irmãos, se for para buscar a Deus, para viver orando, e Deus tem que botar todo mundo no sofrimento, pois que então que o Brasil quebre, para todo mundo começar a orar, porque quando o avivamento vier, vai ser glória transbordante sobre a nação, e aí se cumprirá que as nações de longe, os povos de longe, como diz Isaías 55:5, eis que uma nação que tu não conhece, correrá para ti por amor do meu nome, virá para o Brasil, para receber aquilo que Deus está derramando sobre o Brasil. O Brasil durante muito tempo ficou correndo de nação em nação para ouvir palavra profética, correndo atrás de pregadores. Ei, Deus está enviando o melhor dele para cá agora. Se segure, nós vamos viver tempos de glória. Entenda isso. O caos é o melhor quadro. Quando a terra era um caos, era vazia e sem forma, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, trazendo ordem. Amém? Agora, para que o milagre aconteça, é preciso você usar duas armas, e as armas que Deus te deu, que se chama a fé e a fala. Preste atenção. 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Está logo no próximo slide. 2 Coríntios 4:13. Assim está escrito: crê, por isso falei, declarei. Se você crê, você tem que falar. Deus te deu duas armas, a fé e a fala. Então se você crê, fala. Não fica quieto não. Abra sua boca dentro de casa e fala. Traga a existência pela palavra. Crê, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Você creu? Fala. A boca fala do que o coração está cheio. O ventre do homem se farta do fruto que sai da sua boca. Assim como o homem se imagina no seu coração, assim ele é. Então você começa a ter fé naquilo que você imagina e você começa a falar. Tem gente que diz assim: mãe quando fala é praga de mãe. Não, é porque mãe tem conhecimento, ela está lá na frente, ela sabe que aquilo vai acontecer e se ela falar, acontece. Isso é visão de fé. A fé não está aqui, a fé está lá na frente. A fé sabe que vai acontecer, já visualizou. Lembra de domingo? Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente ela visualizou, se tão somente ela rastejou, se tão somente ela foi por trás da multidão, se tão somente ela contrariou a multidão fetichista, tocou em Jesus e recebeu a cura. Entenda isso. Deus te deu a fé e a fala. Preste atenção, Hebreus capítulo 11 no versículo 3 diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus, pela palavra, meu irmão, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Espera aí, agora eu preciso da atenção de vocês, preste atenção, analise comigo. Isso aí, os físicos de física quântica ficam doidos, porque eles dizem que existe, tudo que acontece no universo existe em outro universo. Tudo que se materializa aqui aconteceu antes em algum lugar. Que o presente, o passado e o futuro se fundem, havendo apenas presente. Aí a Bíblia diz o seguinte: de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, já foi feito em outro lugar. O que a física quântica afirma hoje, no livro de Hebreus, já estava falando. Quando a gente diz, venha a nós o teu reino, que reino? Um reino que já existe. Nós só precisamos manifestar ele aqui, mas ele já existe. Ele já existe. Você presta atenção, existe um reino esperando para ser manifesto, pronto. Basta apenas os filhos do reino manifestarem ele aqui. Mas é pela fé. Pela fé. Então, realidade que precisa ser mudada na sua vida já existe. O que você precisa? O que você precisa nesse momento? Já existe. Já está lá. Traz a existência agora aqui. Mas eu não estou vendo, porque você não tem fé. Começa a agir pela fé e traz a existência. Começa a ver, começa a visualizar, traz a existência.
Traz a existência, meu irmão. Coloca de manhã. Mulher que é assim, quer emagrecer, de manhã ela já coloca um manequim na tela do computador. Liga o computador, já é uma mulher magérrima, porque ela quer emagrecer. Ela começa a incutir aquilo ali. Ela começa a incutir, ela começa a viver, e daqui a pouco aquilo acontece. Isso não é pensamento positivo, isso não é mantra, isso não é confissão positiva, isso não é gnosticismo, isso é fé. Isso é fé. Abraão descascou as varas, colocou de frente para as ovelhas. Colocou de frente para as ovelhas, e elas começaram a olhar as varas descascadas, listradas. Ele descascou em listras, tirava uma casca e outra deixava, tirava uma casca e outra deixava, tirava uma casca e outra deixava, e colocou as ovelhas ali naquele cercado. Sabe o que aconteceu? Elas pariram ovelhas malhadas conforme a listra que ele havia cercado. Fé. Aquilo que você observa, aquilo que você deseja, com fé, você tem o poder de trazer a realidade. Quantas pessoas você já viram dizendo o seguinte: eu vou trabalhar nesse lugar, e todo dia, um dia eu vou trabalhar nesse lugar, e a pessoa, um dia eu vou trabalhar nesse lugar, e a pessoa hoje trabalha lá. Eu vou bater a minha meta, eu vou bater a minha meta, eu vou bater, quando vê, bum, acontece. Visualizou, fé, entenda isso. Agora você tem que querer. E o último, para sermos uma estrutura, basta estarmos de pé, mas para fazermos parte de um exército, temos que ser cheios do Espírito de Deus. Ei, não adianta a gente estar em 300, 400, 500, 1000 pessoas, nós botamos aqui 5 cultos dia de domingo e tal, e sermos uma multidão e não sermos um exército. Quando o primeiro dia que nós viemos para cá, que inauguramos aqui, a primeira fase, eu lembro até hoje, nós não vamos ser mais uma igreja na cidade. Muitas igrejas estão abrindo na cidade. Nós temos que ser uma igreja para a cidade, que transforma vidas. Por isso nós temos que levantar os nossos olhos. Os campos estão brancos, mas ele diz: rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Ele não diz: mande colher os trigos, mande brotar mais trigo, mande brotar mais fruto. Não, está cheio de fruto. Os meninos foram de maneira desorganizada para a praça, ganharam 6 vidas para Jesus. Está pipocando, meu irmão, está pipocando na rua. As pessoas estão precisando de Cristo, mas não tem a quem pregue. Não tem. Hoje a maior dificuldade, irmão, a maior dificuldade é a pessoa abrir a sua casa para colocar uma célula. Eu estou cansado, eu não sei, eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo porque a gente lidar com um monte de pessoas, a gente vê pessoas com tão pouco, com 5, 6 filhos, com a vida cheia de problema, e fazendo para Deus, sorrindo as coisas, e às vezes a gente olha, estou cansado, não entendo. Irmãos, levante os olhos, o campo está branco, o Senhor é quem renova as nossas forças. Tem dia, tem 3 anos que a gente está aqui. Quem está aqui desde o começo? O Ítalo. Quando foi o dia que eu faltei aqui porque estava com dor de garganta, porque estava resfriado, porque estava sem voz? Mas eu tenho o direito de ficar doente. Não é que eu não fico, eu fico, não sou melhor do que você não, eu fico. Tem dia que eu estou aqui, que a minha cabeça ou a minha garganta quer falhar, e eu lá fora taco gengibre, mel, hortelã, não sei o que, eu fico o dia inteiro, porque eu sei para quem o Senhor me chamou. E se não me custar a minha vida, aquilo que eu não estou disposto a morrer, não é aquilo para o qual eu fui chamado. É preciso entender isso. Deus quer levantar um exército de general, não uma multidão de curiosos. É um exército de generais de guerra. É uma multidão, mas de generais, que vai virar um exército. Sabe por quê? Presta atenção no versículo 10, e acabando, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé
um exército grande em extremos. Só virou um exército quando o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus, aqui no caso, entrou neles. Quando nos juntamos como multidão de curiosos, para vermos o que vai acontecer no culto, para vermos qual é a nova música, para vermos o tipo de louvor, para vermos uma programação diferente, seremos uma grande multidão. Mas quando nos juntamos para louvar a Deus segundo a sua vontade, com sede, com fome, nós vamos ser um grande exército, porque seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Wesley disse o seguinte: Senhor, eu não te peço muita coisa, eu só te peço 10 homens que não tenham medo de nada, a não ser de não fazer a tua vontade e ceder às vontades da carne. Se o Senhor me der estes 10 homens, eu impactarei a minha nação. E ele impactou, pregava em lágrimas, contrariando os ateístas da sua época. Certa vez Finney estava pregando, o homem que atraía multidões. Quando você via ao longe uma poeira se levantando, eram todos olhando, vindo correndo com carroças e com cavalo para ver Charles Finney pregar. E essa multidão, dentro dessa multidão, uma vez um homem, um ateísta famoso, estava correndo e uma pessoa perguntou: você vai aonde? Ele falou: vou ver Finney pregar. E você acredita no que ele fala? Ele disse: eu não acredito, mas ele acredita tanto que eu quero ouvir o que ele prega. Sabe o que é isso? Convicção. Será que nós somos convictos daquilo ao qual Deus nos chamou? A convicção, ela atrai, ela é um imã. Se você não acredita, como os outros acreditarão? Lembre-se, primeiro você ganha as pessoas para você, depois você as ganha para Jesus. Amém? Se coloque de pé e aplauda o Senhor. Mude a sua realidade. Mude a sua realidade. Profetize. Profetize. Aleluias. Dia 3 agora nós daremos início à semana da virada. Nós não precisamos do dia 31, dia 3, de dia 3 ao dia 10. Nós não precisamos do dia 31 para o dia 1 para vivermos uma virada na nossa vida. A nossa virada é Cristo. Cristo é a metanoia, Ele é a conversão. Nós não precisamos pular 7 ondinhas, comer isso, comer aquilo. Não, nós precisamos de Cristo. Serão 7 dias de festa, de programação, profetizando sobre o ano de 2018 e agradecendo sobre o ano de 2017. Nesse momento nós vamos fazer a oferta e vamos louvar. Quando você pegar o seu envelope, lembre que você não está semeando dinheiro, você está semeando uma semente com propósito. Oferte com generosidade, com amor. Oferte com graça. No dia 3 agora nós estaremos orando por todos os dizimistas. Todos os dizimistas da igreja estarão aqui à frente, aqueles que pegaram a carta de agradecimento. E nós queremos orar pela vida de todos os dizimistas, consagrando a sua vida ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por cada oferta, por cada dízimo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta palavra. Senhor Deus, uma realidade não é uma verdade. Toda realidade pode ser mudada pela fé, pelo Espírito profético. Cremos e por isso falamos. No nome de Jesus, você vai ofertar, você vai voltar para o seu lugar e nós vamos orar para que esta realidade mude. Lembre-se que Noé construiu uma arca quando nunca havia chovido.
Deus traz a verdade pela obediência e fé. Por isso profetize, essa realidade mudará e a verdade de Deus se estabelecerá. Amém? Venha ofertar com alegria na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Se coloque de pé, você está sentado. Seja a última vez. Coloque a mão no seu coração e comece a orar. Que